Boa noite a todos. Eu penso que toda canção que inspira a paz é um convite de amor, é um convite de Deus. Quero agradecer a Deus a oportunidade de partilhar este momento de oração com vocês. E peço a todos que cantem comigo, como diz Santo Agostinho, cantar é rezar 2 vezes. Muito obrigada. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Caros companheiros, é com muita satisfação que nós estamos recebendo aqui o casal 21. E é uma alegria imensa estar com ele. Ele se prontificou a trazer esse tema para nós, e é onde que a USE sempre orienta que nós façamos muito esse tema que ele vai tocar, o movimento da USE, União das Sociedades Espíritas de Franca. Então ele está preparado para fazer isso. Fica à vontade. O Setino Salermo. Esqueci. Boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que eu retorno a esta casa de estudos, oração e caridade para tratarmos de um tema de doutrina espírita tão importante para o nosso aperfeiçoamento moral e para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos fazer algo inusitado. Na verdade, o que nós vamos fazer hoje, uma palestra musicada ou musical, se preferirem, foi ideia do meu amigo, aqui presente, Jatir Costa. O Jatir Costa me deu essa ideia de nós fazermos essa palestra, eu juntamente com a minha esposa,
E nós, então, aceitamos essa empreitada e quero dizer a vocês o seguinte: se a palestra for interessante, se a palestra realmente for agradável, vocês coloquem na conta do Jatir. Mas, por outro lado, se a palestra não agradar e nem despertar interesse o tema, vocês também coloquem na conta do Jatir. Certo? Enfim, eu não tenho o dom da música, não consegui aprender nem tocar violão. Então eu falei o seguinte: quando a gente casa, eles dizem para a gente que a gente se torna um só corpo, um só espírito. Então, embora estejamos aqui, eu e a minha esposa, vocês considerem como um só, então, a nossa empreitada de hoje. Então, é com muito carinho e com muita humildade mesmo que nós vamos tratar do tema desta noite. O tema que eu escolhi foi a reforma íntima. Na verdade, eu sei que é um tema já bastante usado, bastante dissecado dentro das casas espíritas. Porém, eu entendo que é um tema que merece sim ser sistematicamente tratado, rotineiramente, periodicamente tratado, pois ele está diretamente relacionado com a razão fundamental da nossa existência corporal. Qual é a razão primordial, a razão fundamental do nosso retorno a este planeta? É o aprimoramento do ser, que é a pedra fundamental de todas as religiões, né? Todas as religiões, inclusive e especialmente a doutrina espírita, conclama-nos a aproveitarmos o mais possível as nossas experiências reencarnatórias, né? Fazer bom uso das nossas experiências reencarnatórias. Através das religiões, e aí eu estou generalizando, nós temos a certeza absoluta da justiça de Deus, da sua bondade e principalmente da sua misericórdia. Porém, meus caros irmãos, na minha concepção, não basta crer. É fundamental, sim, a fé. É essencial, eu diria. Porém, nós temos que ter sempre uma atitude, ou seja, um agir que demonstre essa crença no Criador. É a fé associada às boas obras. Este é a melhor receita para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Tiago, em suas epístolas, nos adverte que a fé sem obras é estéril. O interessante, e até certo ponto paradoxal, é que quanto mais nós vamos conhecendo a verdade das coisas do Espírito, quanto mais nós vamos nos aprimorando moralmente, maior vai ficando a nossa obrigação de colocar em prática esses conhecimentos. É paradoxal, sim, pois é a síntese da famosa máxima: a quem muito foi dado, muito também será cobrado. Há, porém, um conforto nessa reforma íntima tão necessária, tão importante para o nosso aprimoramento. Pois, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, à medida que nós vamos dedicando a nossa vida às sublimes causas, à medida que nós vamos aumentando a nossa sintonia com os espíritos trabalhadores, né? Aqueles dedicados ao bem, aqueles que estão protegendo-nos e encaminhando-nos neste planeta,
Então, à medida que nós vamos, então, nos dedicando mais à vida espiritual e menos à vida material, nós vamos potencializando, nós vamos aumentando o nosso contato e a nossa intimidade com esses espíritos superiores. A nós, principalmente agindo dessa forma, nós vamos estreitando a nossa convivência com Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar dentro de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Cura, Senhor, não posso ir. Então, meus caríssimos irmãos, quando isso acontece, quando a nossa intimidade com as coisas do Espírito aumenta, e, consequentemente, a nossa intimidade com os espíritos superiores também passa a ser mais intensa, quando a nossa vida espiritual passa a ser a nossa prioridade, nós também passamos a experimentar, a sentir, a vivenciar várias consequências positivas na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa convivência com a família, na nossa convivência no trabalho, na nossa convivência na sociedade. Enfim, nós passamos a ter, a experimentar, a perceber uma paz de espírito muito maior. Eu elenquei aqui algumas consequências, digamos assim, dessa intimidade maior com a espiritualidade. A primeira delas, né, diminuição das doenças físicas. Sabe-se que a maioria das doenças que nós vivenciamos, elas se originam, elas têm a sua causa no espírito e não na matéria. Ou seja, no descuido que nós, às vezes, temos com as nossas emoções. Algumas dessas doenças também são perispirituais. Elas estão gravadas no nosso, eu chamo o perispírito do DNA espiritual. Assim como existe o DNA material, o perispírito é o nosso DNA espiritual. Então, um estudo feito com diversas pessoas portadoras de patologias variadas, patologias diferentes, concluiu que os maiores agentes de doenças físicas, não estou falando ainda nas psicológicas, são a raiva, a mágoa, as frustrações, o rancor, a inveja e principalmente o sentimento de culpa que às vezes nós carregamos. Com efeito, quando nós policiamos, evitando esses sentimentos negativos, esses sentimentos desagradáveis, nós acabamos nos tornando mais afetuosos e resistentes a várias doenças físicas. Não há dúvida disso. Evitando-se o consumo exagerado de medicamentos alopáticos, que sempre apresentam contraindicações. Basta ler a bula. Eu tinha o hábito de ler a bula de remédio que me era ministrado e parei de fazer isso. Porque é tanta possibilidade de contraindicação que eu achei por bem evitar a leitura até para não ficar sugestionado com aquelas contraindicações, né, desses remédios alopáticos. Na verdade, parece que as indicações são menores do que as contraindicações. A segunda coisa, né, a segunda sensação, a segunda consequência dessa intimidade com o plano espiritual é também a diminuição das doenças psicológicas, como a depressão, a ansiedade, a angústia e o medo. Quando nós conseguimos evitar essas doenças da mente, como popularmente se diz, nós também estaremos evitando o consumo dos medicamentos conhecidos como tarja preta,
que são reconhecidamente medicamentos que geram dependência física e psicológica. A terceira consequência que eu também registro, quando nós evoluímos moralmente, nós acabamos gerando uma simpatia nas outras pessoas, aumentando o prazer dessas pessoas em conviver conosco. A reforma interior nos reveste de uma áurea que não é vista pela maioria das pessoas, mas é inegavelmente e intuitivamente percebida por todos. Uma observação da minha vida prática, da minha vida pessoal. Às vezes eu acordo de manhã agastado com alguma coisa, todos estamos sujeitos a isso. E às vezes eu dou um pulinho lá no Idefran. Encontro lá o Felipe Salomão, às vezes o Valentim tem ido pouco, mas às vezes ele vai, o João, o Fernando Palermo, o Jaime, e aquilo, um bate-papo rápido, uma conversa rápida com pessoas agradáveis, assuntos elevados, eu saio dali mais leve. É como se eu tivesse tomado um passe, sem ter efetivamente tomado o passe. A quarta consequência que eu também quero pontuar nesta noite é que quando nós nos reformamos intimamente, isso tem que ser uma luta diária. O que o Dr. Cetinho está falando aqui é aquilo que ele luta para conseguir. Estou longe de alcançar, eu quero deixar isso claro. O ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Então, quando nós nos reformamos intimamente, nós ficamos mais leves. E, consequentemente e paradoxalmente, a nossa cruz também fica menos penosa. Assim, as nossas vicissitudes, as provações que todos nós estamos sujeitos, elas ficam mais toleráveis. Nós nos tornamos mais resignados e não blasfemamos, ou blasfemamos menos contra o Criador no momento da prova. E assim, a paz renasce em nós. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as secas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruído então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando as almas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir,
justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Bom, mas quais são os passos, né? Qual é a receita para essa busca da reforma interior? Evidente que eu não tenho toda a receita, mas eu elenquei aqui algumas práticas que eu considero como importantes para que isso possa acontecer na nossa vida. A primeira e mais importante, na minha opinião, está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? Conhece-te a ti mesmo. É, na verdade, nós procurarmos desenvolver em nós a autocrítica. Né? Onde a gente, às vezes, está falhando. Onde a gente, às vezes, está deixando de fazer aquilo que poderíamos fazer, ou fazendo aquilo que nós deveríamos evitar. Né? Porque esse contato com as coisas do Espírito, ele não pode ser algo com as coisas espirituais, com as coisas elevadas, como eu costumo dizer, não pode ser algo esporádico, eventual. É algo que tem que ser rotineiro, tem que ser uma prática diária. Então eu elenquei aqui, né, algumas práticas, alguns procedimentos, algumas maneiras de agir que eu acho que são importantes na nossa vida e que eu gostaria que vocês meditassem sobre elas. A primeira, a oração diária, né? Pelo menos ao acordar e ao adormecer. A oração diária. De manhã, rápida às vezes, né? Louvando o dia que nasce, e ao anoitecer, agradecendo todo o bem que que possamos ter feito naquele dia. Grandes homens, não permitiam que o sol nascesse sem que os joelhos estivessem dobrados. Nós temos que ter essa ideia também. A oração, ela não abre portas, ela arromba. Temos que ter a consciência disso. O interessante é que, segundo recentes pesquisas que eu tive acesso, apenas 5% ora para agradecer e 95% ora para pedir. Interessante, né? 5% das pessoas oram para agradecer e 95% das pessoas oram apenas para pedir. É possível que dentro dos 5% estejam vocês aqui, não fiquem bravos comigo não. Certo? Emmett Fox, o grande pregador irlandês que morreu na década de 50 do século passado, mas que ficou mundialmente conhecido nos Estados Unidos, tem umas obras admiráveis que eu tive a oportunidade de ler. Ele afirmava que devemos orar para agradecer, pois para pedir é desnecessário, pois Deus sabe das nossas necessidades.
Outra prática que nós habitualmente poderíamos adotar em benefício dessa paz interior, a meditação. Estar consigo mesmo e conectado com o plano espiritual. Abstrair-se do mundo material, isso é a meditação. A leitura e a música edificantes, o que estamos fazendo hoje aqui. Uma prática que, infelizmente, era muito comum no passado, e não sei se está ainda muito comum nos dias de hoje, que é o evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. A prática constante da caridade, não é aquela caridade eventual, para uma paz momentânea de espírito, mas é uma prática como meta, como objetivo de vida. Exercícios físicos, cuidar do corpo, que é o nosso templo, uma alimentação saudável, a contemplação da natureza. Será que a gente faz isso? Que é o santuário maior que o Criador nos colocou e onde tudo funciona com a absoluta normalidade. Né? Tivemos 2 anos de seca e esse ano o Criador, as benesses do Criador fez com que as nossas represas se enchessem novamente. Restaurou-se a normalidade. E por último, liberar o verdadeiro perdão. Essa história do perdão é algo que eu tenho há muito tempo trabalhado com ela na minha cabeça. Eu ouço as pessoas dizerem, olha, fulano me fez isso, eu deixei para lá, eu esqueci, eu perdoei, mas não quero conversa com ele. Ele que fique para lá e eu para cá. Será que isso é perdão? Eu fui procurar na Bíblia e fui encontrar no Velho Testamento, na Gênesis, para mim, o exemplo maior de um perdão. Um personagem bíblico. José. José era judeu. Ele foi maltratado pelos irmãos, jogado num buraco e vendido como escravo para um judeu. Potifar. Para um judeu não, desculpe, para um egípcio, Potifar. Esse egípcio comprou Potifar, chamado Potifar, comprou José, né, como escravo. Escravo era uma mercadoria, pode chocar isso que a gente fala, mas era assim que funcionava. E o colocou para trabalhar na sua casa, ele era muito rico. José, extremamente inteligente, com sua dedicação e o seu trabalho, ele foi ascendendo na escala social e se tornou governador de um dos estados egípcios. O que fez José? Sabendo que os irmãos moravam na penúria, trouxe-os para o Egito, para viver com ele todos aqueles benefícios que, por seu esforço, ele havia alcançado. Até aí, aparentemente é um perdão, mas tem um passo além. Os irmãos, ele percebeu que os seus irmãos ficavam constrangidos quando lembravam daquilo que tinham feito com ele. E o que fez José? Os proibiu de pensar naquilo. E determinou a eles que aquela passagem, aquele episódio, fosse sepultado na vida deles. Esse é o exemplo de um perdão incondicional. Em síntese, nessa primeira parte, nós temos que aprender a cultivar. E eu fiz aqui um elenco. Tá? A abnegação,
a afabilidade, o bem-querer, a benevolência, a bondade, a brandura, a caridade, o carinho, a clemência, a compaixão, a confiança, a coragem, o desprendimento, o devotamento, a disciplina, a doçura, a esperança, a fé, a flexibilidade, a generosidade, a gratidão, a humildade, a indulgência, a lealdade, a justiça, a mansuetude, a misericórdia, a modéstia, o otimismo, a paciência, a pacificidade, a perseverança, a piedade, a pureza de coração, a resignação, a responsabilidade, a simpatia, a simplicidade, a sinceridade, a solidariedade e a ternura. Haja abusem. Não é tarefa muito fácil. Mas temos que dar o primeiro passo. Né? Temos o hábito de esbravejar com as pessoas. Vamos tentar mudar isso. Né? Vamos tentar mudar a forma de agir com os outros. Com essas práticas, nós teremos, na minha opinião, os mais eficazes remédios contra o sofrimento e teremos a oportunidade maior de tornarmos essa encarnação proveitosa, pois atingir a paz interior, sublime, mansa e benéfica, deve ser o objetivo de todos nós. Meu coração encontra paz, o amor que há muito eu perdi, e finalmente encontro aqui. Eu vejo como a bela luz, e lá no símbolo da tua cruz, o meu caminho eu vou seguir, com tua mão me guiar, aonde eu for vou te levar, a cada irmão que eu encontrar, o teu amor eu vou falar, e mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida meu coração pertence a ti. Só em ti. Sabe-se que o ser humano é um ser psico-bio-sócio-espiritual. Psico-bio-sócio-espiritual. Ou seja, recebe a influência do mundo psíquico, biológico, social, emocional e espiritual. Nós não
fomos concebidos pelo Criador para vivermos sozinhos, isolados. A figura de Robinson Crusoe, né, aquele personagem que viveu sozinho numa ilha durante um bom tempo, é um exemplo apenas concebido pelo autor da obra. Porque na nossa vida, nós devemos e temos que viver em sociedade. Nós somos criados para viver em grupo, estabelecendo parcerias e compromissos uns com os outros. O nosso mestre maior, Jesus, nos ensinou regras claras para mantermos relacionamentos duradouros, saudáveis. Em Mateus, nós encontramos uma pérola que atesta isso que nós estamos afirmando agora. Está lá, registrado. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A lição que nós extraímos deste ensinamento, desta mensagem, é bastante simples e todos a conhecemos. Às vezes, esquecemos de vivenciá-la, mas conhecemos. Viva a sua vida servindo aos outros, assim como gostaria que os outros venham a servi-lo. Ou, se preferirem, de forma mais simples, não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a você. Viver dessa forma, viver dessa maneira, é viver despreendido do egoísmo e do individualismo. É fugir da ganância, da avareza e da inveja. Outra mensagem também muito importante é a parábola do bom samaritano, que se encontra registrada no Evangelho de Lucas. Ela nos conclama a servir ao próximo, pois isso revela saúde emocional e amadurecimento. Todos conhecem a parábola, né, do bom samaritano. O judeu que foi na estrada entre Jerusalém e Jericó foi atacado por uns ladrões. Eles o roubaram e bateram nele demais. E ele ficou caído. E passou por ali um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita, homens, entre aspas, na época, tidos como de Deus, nada fizeram. E o samaritano, que era considerado pelos judeus como pessoa de segunda categoria, como indignos, é que deu toda a assistência àquele desvalido que se encontrava à margem do caminho. Nessa parábola, a mensagem, né? Toda parábola tem o sumo dela, né? Eu digo que é a essência dela. Jesus quis, com isso, condenar a falsa religiosidade e principalmente a hipocrisia que alguns têm. Não nos esqueçamos também que quando servimos ao nosso próximo com devotamento e desprendimento, sem esperar nada em troca, evidentemente, antes de tudo, estamos servindo ao Criador e principalmente enriquecendo a nossa biografia, né? Registrando boas obras, deixando impressões positivas em nosso perispírito, que trarão benefícios incontáveis em futuras experiências reencarnatórias que nós tivermos e as teremos com certeza. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas
mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem ao quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz a sua alma mais linda, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Bom, já partindo para a parte final da nossa conversa de hoje, eu gostaria de relembrar um personagem histórico. Porque o exemplo, né, as palavras voam, o exemplo arrebata. Quero me referir a Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, dentre outros inventos, mas o mais conhecido dele é o para-raio, era um escritor americano. Ele era um homem extremamente fracassado nas iniciativas dele. Embora detentor de uma grande cultura, ele tinha um conceito moral extremamente rígido, extremamente exagerado. Ele cobrava dos outros uma forma de ser muito contundente, mesmo quando se tratasse de coisas pequenos deslizes. Era aquilo que nós costumeiramente chamamos de cidadão exigente, né? Muito exigente. Com essa maneira de ser, com essa forma de viver, ele percebeu que as pessoas foram se afastando dele. E ele foi ficando paulatinamente só e isolado. E aí, ele fez aquilo que a questão 919 de O Livro dos Espíritos nos recomenda. Ele fez a autocrítica. E ele percebeu, então, que necessitava passar por uma revisão de conceitos. Ele precisava mudar a sua forma de ser e a sua maneira de agir. Pensou, refletiu e desenvolveu, então, 13 princípios e os colocou em prática na vida dele. E com esses princípios sendo colocado em prática, ele se tornou uma das figuras mais queridas, mais conhecidas e mais estimadas dos Estados Unidos no tempo dele. Ou seja, ele mudou o eixo da vida dele. Esses 13 princípios, como ele próprio, na sequência que ele próprio nos apresentou, são os seguintes. Primeiro, temperança.
exaltação. Silêncio. Não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Evite a conversação fútil. Terceiro, ordem. Tenha um lugar para cada coisa. Que cada parte do trabalho tenha seu tempo certo. Quarto, resolução. Resolva executar aquilo que deve ser executado. Quinto, frugalidade. Não faça despesas sem proveito para os outros ou para si mesmo. Ou seja, nada desperdice. Diligência é a sexta. Não perca tempo. Seja sempre ocupado com algo útil. Dispense toda atividade desnecessária. Sinceridade. Não use de artifícios enganosos. Pense e fale de maneira reta e justa. Oitavo, justiça. A ninguém prejudique por mau juízo ou pela omissão de benefícios que são seu dever. Moderação. Evite extremos. Não nutra ressentimentos por injúrias recebidas, tanto quanto julga que o mereçam. Asseio. Não tolere falta de asseio no corpo, no vestuário ou na habitação. 11. Tranquilidade. Não se perturbe por coisas triviais, acidentes comuns ou inevitáveis. Castidade. Evite a prática sexual desmedida, sem ser para a saúde ou para a procriação. Nunca chegue ao abuso que o enfraqueça, nem prejudique a reputação de outrem. Humildade é a 13ª. Imite sempre Jesus. Para encerrar, eu gostaria de registrar uma pequena mensagem que na internet está atribuída inexplicavelmente a 2 autores, Ralph Waldo Emerson ou Anderson Stanley. Não sei exatamente, então dou crédito aos 2, porque não sei de quem é exatamente, que de uma certa forma sintetiza tudo o que eu falei. Eu encerro, Simone canta uma música de encerramento e nós poderemos passar aos trabalhos de passe. Não é isso, irmão Valentim? A mensagem é simples. Rir muito e com frequência. Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza. Encontrar o melhor nos outros. Deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que, ao menos uma vida, respirou mais facilmente porque você viveu. Muita paz a todos. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece é de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os teus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam
sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares. Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Obrigado a todos pela presença. Obrigada.